Vamos para a tarefa? É isso, Reinaldo. Chegamos num dos grandes temas, né? Talvez o principal aí, no geral, para todo mundo. A gente tem falado bastante sobre isso aqui na programação do Metrópolis.com e é claro que agora a gente vai falar com o Reinaldo Azevedo também. Os Estados Unidos publicaram na madrugada dessa quinta-feira a decisão de aplicar uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, com uma lista de exceções que abrange produtos importantes da pauta de exportações do Brasil, como carne e suco de laranja. A medida entra em vigor na semana que vem, em 22 de julho. Em entrevista reservada a jornalistas antes da publicação da medida, um alto funcionário da Casa Branca afirmou que o governo americano segue negociando com o Brasil. A entrevista foi concedida às 9h30 da noite de quarta-feira, sob a condição de que as informações só seriam veiculadas após a nova tarifa ser publicada no Diário Oficial do governo americano. O Globo respeitou o embargo. A decisão foi tomada após a investigação da Seção 301 pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, o tal do USTR, na sigla em inglês, e a investigação tratava de acusações sobre supostas práticas desleais de comércio e apurava-se ações do Brasil, como o uso do Pix, o desmatamento ilegal, a dificuldade dos Estados Unidos em ter acesso ao mercado de etanol brasileiro, prejudicariam as empresas brasileiras, mas as americanas, principalmente. A taxação deixará de fora laranja, suco de laranja, carne, café, petróleo, gás, além de peças e componentes aeroespaciais. Todos esses são produtos importantes da pauta de exportações brasileiras para os Estados Unidos. Um alto funcionário da Casa Branca, esse que falou com a imprensa um pouquinho antes, ele explicou, no caso da carne, que o objetivo é garantir o abastecimento do mercado americano, Reinaldo. Isso, e por isso a carne ficou fora, né? Terras raras fora e esses outros produtos. Mas entram etanol, máquinas agrícolas, vestuário, maquinário elétrico, calçado, ferramentas de jardinagem, enfim. Se calcula aí que em 2025 o Brasil exportou coisa de perto de 38 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Se calcula que essa tarifação alcance algo em torno de 11,7 bilhões, 12 bilhões, coisa de 31% do total exportado, uma vez que existe uma lista enorme de excepcionalidades, né? Isto é, dos produtos que não terão tarifa, obedecendo exclusivamente às necessidades da economia americana. Era absolutamente esperado que acontecesse. É preciso que fique claro o seguinte: sim, eles agora invocaram com o Brasil, muito especialmente com o PIX, eles querem o PIX brasileiro, mas outros países estão sofrendo tarifas. Essa tarifa não é exclusiva do Brasil. Essa é a tarifa para o Brasil. Há outros países que estão tendo tarifas também, porque o Trump, o que ele fez? Como a Suprema Corte considerou inconstitucional a tarifa geral, a tarifação geral, depois de 10 meses naquele sistema judicial maluco que eles têm, né? Como considerou inconstitucional, então ele apelou à seção 301, porque isso não passa pelo crivo da Suprema Corte, né? Isso é uma prerrogativa que tem o Executivo, né, de falar assim, olha, a prática é desleal, então eu mesmo posso botar tarifa. Então, aqui nesse caso, não adianta apelar à Suprema Corte nenhum. Todas as razões alegadas pelos Estados Unidos são falsas, são meros pretextos. Então o Brasil aplica tarifa desigual para os Estados Unidos em relação a outros países. Já demonstrei aqui que isso é uma besteira, porque cada país faz uma cesta de tarifas com os outros países, tentando chegar a um ponto ótimo dentro do equilíbrio possível. Com alguns países você terá déficit, com outros você terá superávit. Por exemplo, Brasil e China. Graças a Deus, né, e as circunstâncias, a balança é amplamente favorável ao Brasil. Você imagina se a China falasse para o Brasil, não, agora vai ter que ser 0-0, né, no saldo. Não é assim. Então, essa alegação é falsa. A questão do desmatamento. O desmatamento caiu e desde quando os Estados Unidos se preocupam com isso, né? A questão do etanol. Sim, a gente protege o nosso etanol em relação ao etanol dos Estados Unidos, mas só que isso faz parte dessa cesta de negociações, porque os Estados Unidos, por outro lado, também taxam alguns produtos nossos. E dos 10 principais itens da exportação dos Estados Unidos para o Brasil, 8 têm tarifa zero.
Mas o Brasil tem déficit com eles, né? E a deslealdade na questão dos meios de pagamento, o voto Pix, que agora passou, desta vez, está muito claro, ela passou a ser uma questão central. É realmente o Pix. É realmente o Pix. Se o Brasil cedesse em relação ao Pix, estava tudo certo. O resto se resolvia. E não pode ceder. Flávio, não custa lembrar, na carta que mandou aos Estados Unidos, ele se dispôs, sim, a negociar o Pix. Eduardo revelou isso em entrevista. Né? Insista se é uma tarifa que está sendo imposta a vários países, cada um tem a sua tarifa, enfim, não é só o Brasil. Agora, no caso do Brasil, como os irmãos foram lá, né? Como Eduardo está lá, como o Nepo Velho da ditadura está lá, como eles têm, sim, interlocução com o Marco Rubio, né? Um fascistoide que hoje tem a ambição de governar a América Latina. Então aí, ora vejam, o Marco Rubio resolveu atacar o Lula nas redes sociais. Né? O secretário de Estado americano, Marco Rubio, usou as redes sociais para criticar o presidente Lula, afirmando que as políticas econômicas adotadas por ele, abre aspas, são prejudiciais tanto para os americanos quanto para os brasileiros, fecha aspas. E que ele, abre aspas de novo, colocou o seu próprio ego acima da realização de um acordo, fecha aspas. E aqui a gente tem toda a declaração. Está em inglês, a gente vai traduzir aqui. Abre aspas. Hoje, o presidente Trump instruiu o USTR a impor uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Que não haja dúvida sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são prejudiciais tanto para os americanos quanto para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego acima da realização de um acordo em prol do bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são um preço a pagar por isso. Fecha aspas. Reinaldo. Uma vagabundagem, uma fuleiragem, porque foram mais de 30 reuniões com autoridades norte-americanas, né? Desde que o Trump lá atrás, alegando ainda a questão do Bolsonaro, na carta de 9 de julho, né? Resolveu impor tarifas de 50%. Só com o tal do Jameson Greer, que é o secretário do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, foram 11 reuniões, segundo o levantamento de Itamaraty. Esse vagabundo que pretende, que hoje se coloca como vice-rei da Venezuela, ou como rei da Venezuela, né? A presidente que está lá e que virou uma espécie de estafeta dele, né? Que agora pretende invadir Cuba, ele acha que ele pode fazer o mesmo com o Brasil. O que, aliás, o mundo percebeu. O Economist fez uma matéria sobre a questão do PIX. O Guardian fez uma matéria demonstrando que, na verdade, o Trump tenta punir o que o jornal chama de autonomia do governo brasileiro. Né? O que seria negociar no caso desse cara? Negociar no caso dele seria o Brasil tirar a tarifa do etanol e criar um problema gigantesco, por exemplo, para o agro, para um pedaço do agro no Nordeste. Né? Isso seria negociar. Negociar seria ceder no caso do PIX. O que é, obviamente, inaceitável. Muito bem, o que as pessoas precisam perceber é o seguinte, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, esse movimento por tarifa aconteceria. Os bolsonaros, né? Agora, com eles, Natália, obviamente fica mais fácil. Eu já observei aqui que não tem direita em lugar nenhum do mundo apoiando tarifa. Você não vai encontrar. Aliás, o Trump, com líderes de direita que têm alguma autonomia, ele vive as turras. Nós o vimos esses dias aí atacar a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, que de progressista não tem nem o dedinho do pé esquerdo. Mas ele atacou. De resto, é a velha história, né? Pô. Se é para atacar um líder da direita, vamos atacar uma mulher, né? Olha, quem é essa senhora, né?
lá como cá, não é isso? Mas ninguém, na direita, não aceitou a tarifa. Aqui sim, aqui sim. O Flávio Bolsonaro foi para as redes atacar, endossar o ataque do Rubio ao Lula. Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. Estamos num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação. Quem fala isso? Flávio. Aquele que não consegue combinar com o pai dele uma versão para uma agressão à lei. Quem está falando isso? Flávio. Aquele que não consegue falar uma verdade sobre uma foto. Quem está falando isso? Flávio. Aquele que os brasileiros reconhecem como um dos responsáveis pela tarifa. E, em certa medida, é mesmo. Porque se ficasse claro ao Trump que ele não encontraria eco para suas coisas aqui dentro, talvez fossem ao menos mais cuidadosos. Mas não. Porque ele encontrou alguém aqui dizendo, olha, caso ele se eleja, ele vai fazer as nossas vontades. E é bom que fique claro aos brasileiros. O Flávio mandou uma carta de 84 páginas para os Estados Unidos, em que ele promete ceder a todas as exigências do Donald Trump. Você quer votar no Trump para presidente aqui no Brasil? Vota no Flávio.